Não termino o que começo. Essa é uma dor comum de muitas pessoas. Frequentemente enfrentam uma série de desafios emocionais, psicológicos e práticos que vão além de uma mera procrastinação. Mas o que eu tenho percebido nos últimos anos é que nem sempre tem um diagnóstico ou um problema mental por trás dessa dificuldade. Simplesmente as atividades que precisam de um grande esforço mental são deixadas pela metade ou deixadas aí sem fazer. Em casos em que não existe um problema específico de saúde mental, pasmem, metodologia ou criar uma mente organizada já dá um mega resultado. Você quer entender como superar essa dificuldade de concluir tarefas e projetos? Quer entender se no seu caso tem algo aí psicológico ou pode ser apenas um fator comportamental? Fica comigo até o final desse podcast que eu vou te ajudar a descobrir e ainda vou dar 4 dicas indispensáveis para você, a partir de hoje, terminar tudo o que você começa. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. O meu objetivo com esses podcasts é te ajudar a ter uma vida com mais sentido, produtividade, equilíbrio e felicidade. Uma das coisas que você que me segue há algum tempo sabe sobre mim é que eu realmente gosto de ler, de estudar, e eu sempre procuro metodologias de mercado e da psicologia para ajudar os meus clientes a desenvolverem e terem melhores resultados. E esse podcast de hoje ele foi feito com bastante pesquisa, mas principalmente pautado na minha experiência clínica de anos. Eu já sou formada desde 2010 e já trabalho com desenvolvimento humano desde antes da faculdade, então eu quero trazer para você um pouquinho da minha percepção, da minha experiência e te dar sugestões de como no decorrer do meu trabalho eu fui também vencendo a minha própria dificuldade de terminar o que começo, tá? Uma das principais dores de quem nunca termina o que começa, não sei se você já passou por isso, é uma frustração recorrente. Ela vai sendo acompanhada por uma sensação de incapacidade, a pessoa já começa a duvidar de si mesma, afeta a autoestima, afeta a autoconfiança. Essa dificuldade em finalizar projetos, muitas vezes vai estar, sim, enraizada em outros problemas maiores, que a psicologia vai tratar de uma forma clínica. Vamos falar aí de medo do fracasso, medo de julgamento, trauma, pensamentos sabotadores, crenças limitadoras, autocrítica e uma série de outras coisas. Além disso, tem alguns quadros clínicos, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o burnout, que tem a ver com esgotamento mental. Então, tem uma série de contextos clínicos que podem também gerar esse sintoma de dificuldade em concluir tarefas. Então, como que eu separo uma coisa da outra quando a pessoa chega para eu ajudar? Primeiro, eu vou entender, tem algum problema que é de fato clínico, psicológico? Porque se sim, nós vamos seguir protocolos específicos para cada quadro, tá? Eu vou buscar alguns sinais, por exemplo, dificuldade de concentração e memória, pensamentos acelerados, dificuldade para respirar, dores, padrões mentais, limitantes, sintomas específicos de ansiedade, inquietação, uma certa agitação ou aceleração, oscilações de humor, impaciência, intolerância, raiva, agressividade, dificuldade de comunicar, dificuldade de manter relacionamentos e, por fim, dificuldade em concluir tarefas. Perceba que eu fiz aqui uma lista enorme de sintomas para trazer para você a realidade que a dificuldade em concluir tarefas é um dos sintomas que a gente avalia em quadros clínicos. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que eu tenho atendido com essa dificuldade não têm problema psicológico. Ela tem um sintoma isolado de dificuldade de concluir tarefas, uma espécie de procrastinação generalizada, algumas vezes por falta de clareza das prioridades e objetivos, dificuldade de gerenciamento do tempo, não tem muita motivação para concluir as tarefas a longo prazo, tem dificuldade com disciplina, dificuldade em fazer as atividades que exigem certa consistência, ok? Então, todas essas necessidades e dificuldades vão refletir no quão complexo é tratar esse problema. Eu não quero que você pense aqui
que eu estou te dando uma solução mágica. O objetivo é levantar alguns insights, algumas formas ou estratégias eficazes para você lidar com isso. Combinado? Aqui abaixo eu vou sugerir 4 livros que foram bem importantes na minha jornada. E eu indico sempre para alguns clientes, tá? Que têm essa dificuldade específica e não tem problemas de saúde mental envolvido. Escolha a Sua Vida, de Paula Abreu, é o primeiro deles. Esse é um livro simples, de conteúdo 100% prático e que, ao mesmo tempo, propõe uma reflexão profunda sobre as escolhas que a gente faz. É uma obra de autoexploração. Ela vai oferecer ferramentas em que você vai escrever, em que você vai anotar, você vai fazer perguntas específicas. Ele é estruturado assim em um conjunto de exercícios práticos, tá? Então não é um livro passivo, é um livro ativo que já te propõe assim desde o início a escolher a sua própria vida. Eu começaria por esse livro se eu fosse uma pessoa com dificuldade de saber o que eu quero, não tenho objetivos ou metas muito bem definidas, não sei muito bem o que eu quero. Pensa assim, se esse é o seu contexto, tá? Estou dando aqui um exemplo. Eu quero definir meus objetivos, eu quero encontrar alguma coisa que tenha mais sentido, eu quero entender melhor meus valores. Esse é um livro para começar. É um livro bem simples. Paula Abreu não é psicóloga, ela é coach e terapeuta, então ela tem aí uma série de ferramentas que são de amplo espectro, vai te ajudar bastante. O segundo é A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Esse livro ele já é para uma pessoa que já sabe o que quer. Então, olha, eu já sei o que quero, eu tenho minhas metas, mas eu me perco. Mas eu tenho milhares de coisas para fazer ao mesmo tempo, eu não consigo me organizar. Então, esse livro é uma referência fundamental quando se trata de produtividade, organização pessoal. O Allen introduz o método Getting Things Done, que é o GTD. O GTD ele é extremamente famoso no campo da produtividade e ele ajuda as pessoas a gerenciar e concluir as tarefas de uma forma bem eficiente. Eu já fiz cursos de Design Thinking, eu já fiz cursos de metodologias ágeis, eu já fiz vários cursos de produtividade e eu entendo hoje, com essa experiência, que o GTD ele é um sistema bem abrangente, dá para você se especializar nele e usar somente ele e que você vai ter uma gestão do tempo extremamente eficaz na sua vida. Então, é um sistema que, só para você entender, ele é dividido em 5 etapas. Eu não vou entrar em detalhes delas aqui e vou colocar um artigo no meu site com um detalhe de um passo a passo, de uma por uma, para a gente não deixar esse podcast muito longo. Mas só para você entender, o objetivo é ajudar a gerenciar tarefas, compromissos, projetos. As 5 etapas são capturar de uma forma ampla, escrever tudo o que precisa ser feito, esclarecer, que é a segunda etapa, que tem a ver aí com entender o que é importante, o que não é importante, tem uma lógica um pouco mais de priorização, o organizar, que aí já tem a ver mesmo com colocar data, prazo, agenda e criar aí um método de entrega, porque você pode fazer tudo, mas não pode fazer ao mesmo tempo, então você vai entender como se organiza nesse aspecto. O refletir, que tem a ver com constantemente pensar nas atividades que fazem ou não sentido manter, e o engajar, que é a 5ª etapa, que tem a ver com a motivação, né? E o seu engajamento, aquilo que te dá aí vontade de fazer aquilo ser completado. Então você inicia por uma coleta de todas as tarefas e informações, seguida por uma análise de item a item, determinando relevância, ação necessária. Essas tarefas são organizadas em listas, projetos ou estilos de organização. Tem gente que organiza de várias formas, tem aplicativos. As prioridades vão ser definidas para facilitar a execução. E, por fim, uma revisão regular de tudo que está sendo feito e também um resgate daquilo que te motiva a concluir cada atividade. É uma espécie de sistema de recompensa. Combinado? Esse é um livro fantástico. Se você sabe o que quer, já tem a meta definida, comece direto por ele. O terceiro é O Poder do Hábito. O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, ele é um livro um pouco menos atraente, principalmente no início. Já teve clientes que contaram para mim assim: Sheila, achei um livro chato. Por quê? Num primeiro momento, ele vai explorar a ciência por trás
da formação de novos hábitos. Então ele vai ser bem específico, ele vai ser técnico, ele vai trazer uma compreensão assim profunda de como os hábitos funcionam, como eles podem ser mudados, como a gente pode construir hábitos usando a nossa mente, tá? Essa espécie de mudança mental para construir o hábito. Então o negócio realmente é bom. Eu gosto bastante, eu gosto de entender essa dinâmica, né, de como a neurociência funciona. E as ideias centrais do livro, na verdade, uma ideia central é o loop do hábito. Você entender que existe um loop composto por 3 elementos. A deixa, que é um gatilho que inicia o comportamento, a rotina, que é o comportamento, a execução em si, e a recompensa, que é o benefício que você recebe ao realizar o comportamento. O Dunning, ele argumenta, durante todo o processo do livro, que quando você entende esses 3 elementos, você consegue manipulá-los e transforma os seus hábitos de uma maneira bem eficaz. E aí o negócio vai ficando legal, assim, sabe? Vai ficando bom, porque aí você vai vendo a importância, destaca aí alguns hábitos-chave, e aí você já consegue ver um pouco mais a prática disso na sua vida. Então, O Poder do Hábito é um livro que todo mundo que tem problema de produzir, problema de concluir o que começa, vai na academia uma vez e nunca mais, enfim, eu quero ter o hábito de comer melhor, quero ter o hábito de ter uma rotina de sono, eu quero ter um hábito de fazer atividade física, eu quero ter um hábito, enfim. Você quer criar um novo hábito na sua vida, você precisa ler este livro. Combinado? Por último, mas poderia ser o primeiro, porque eu sou apaixonada por esse livro, Essencialismo, do Greg McKeown. O livro Essencialismo tem uma chamada que é A Disciplinada Busca por Menos. Ele vai mergulhar de uma forma até filosófica que nos propõe uma nova crença que fazer menos de forma mais focada e seletiva é a chave para a gente alcançar o máximo da nossa eficiência e satisfação pessoal. Ele vai desafiar a crença popular capitalista de que mais é sempre melhor. Ele vai ir lá no nosso âmago, porque a gente fala, não é possível que esse cara tá falando isso, mas no final das contas faz muito sentido. Ele vai falar, olha, se você está fazendo uma série de coisas, se você está sempre ocupado, se você sente que não é dono do seu tempo, está errado. Então, uma pessoa que já passou por um processo de descrever o que quer, já tem clareza dos seus hábitos, já tem clareza do que pode ser feito, já tem uma metodologia de gestão do tempo, mas ainda assim está se sentindo atolado, está se sentindo sobrecarregado, está sentindo que é uma máquina executando coisas, precisa ler o Essencialismo. O Essencialismo, ele é esse livro da maturidade no que diz respeito à produtividade, sabe? Ele funciona muito bem. Então, ele introduz a ideia de que a gente deve exercitar o poder de escolher onde a gente vai dar atenção. E o que a gente vai precisar, enfim, aprender a dizer não. Então, as demandas que não se alinham com os objetivos mais importantes e com os valores fundamentais, elas vão ser deixadas para trás sempre. Elas vão ser ou delegadas, ou transmitidas, ou simplesmente encerradas. E esse processo começa com a clareza do que é, de fato, essencial na nossa vida, né? Eu gosto bastante dessas reflexões. Agora, encerrando esse podcast, eu quero te fazer um convite. Compartilhe essas ideias com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente vença esse mal do não terminar o que começa. Porque muitas pessoas acreditam que se eu não termino o que eu começo, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir nada na minha vida. E isso não é uma verdade. Você pode mudar sua mente, você pode mudar a forma como você se organiza, a forma como você pensa e finalmente conseguir concluir o que você começa e ter uma vida muito melhor. Aceite esse convite, compartilha com o máximo de pessoas, pega esses livros e já coloca aí na sua lista. Vamos transformar as nossas rotinas, as nossas vidas e sermos pessoas muito mais realizadas. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast.